Eu vou voltar à tribuna hoje para falar sobre um tema que é essencial para o futuro do nosso país. E eu espero que ele esteja na agenda prioritária dos programas dos candidatos a presidente da República. Eu vou falar sobre a meritocracia na escolha dos dirigentes das universidades brasileiras. Isso significa melhoria da qualidade de ensino. Isso significa impacto no desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e no ritmo da inovação. Isso significa recuperação da competitividade da indústria nacional. Isso significa libertar o PIB do Brasil da prevalência da produção e exportação de produtos primários. Isso significa a construção de uma nação efetivamente desenvolvida. Não sei se somos a sexta ou somos a sétima. As pesquisas variam a respeito. Economia mundial. Digamos que somos a 10ª. E não temos nenhuma universidade incluída no rol das 200 melhores instituições de ensino superior do país. E esse é o diagnóstico. Essa é a radiografia, a tomografia, a ressonância magnética mais precisa do nosso subdesenvolvimento. Nós lutamos pela redemocratização do país e como a cada ação corresponde uma reação em sentido e intensidade contrária, nós estabelecemos um sistema que está impedindo a nossa universidade de adquirir a excelência. Nós demos uma dose cavalar de democracia que virou democratite na escolha dos dirigentes das universidades, na escolha dos dirigentes das escolas. E regredimos na qualidade do ensino, regredimos na intensidade da pesquisa, regredimos na participação de publicações em revistas científicas especializadas. A nossa universidade foi para frente ao se democratizar, mas se democratizou demais e foi para trás na sua qualidade. E o que representa hoje essa constatação é
a queda constante do produto interno bruto, marcado por uma indústria patinando, por uma indústria produzindo menos bens de fronteira tecnológica e, assim dizendo, uma indústria incapaz de competir com outros players internacionais que há 20, 30 anos, como a Coreia, por exemplo, não tinham a mínima condição de competir conosco. Mesmo a China, na década de 80, tinha um PIB do tamanho do nosso e não tinha instituições universitárias tão avançadas como a nossa, como as nossas. Você permite uma parte, senador Luiz Henrique? Já vou conceder. Quem pediu a parte? Aqui atrás. Cacildo Maldaner, aqui atrás. Já vou conceder, senador Cacildo. Mas eu quero mencionar o que a Times Higher Education entende por excelência universitária quando analisa as melhores universidades do mundo. São 5 princípios. O ensino, a qualidade do ensino tem o peso de 50%. Pesquisa tem um peso de 30%. Teses publicadas em revistas científicas, 32,5%. Parcerias com as indústrias, 7,5%. E diversidade ou articulação internacional, 5%. É baseado nesses 5 elementos que a Times Higher Education escolhe as melhores universidades. No ano retrasado, a USP era a única universidade sul-americana que integrava o seleto grupo das 200 mais desenvolvidas. No ano passado, a USP caiu do 158º lugar para o 226º lugar. Fiz uma pesquisa, senhoras e senhores senadores. Contei com a colaboração da minha equipe e do eminente consultor desta casa, a eminente consultora desta casa, Paula Emerick Correa, a quem quero prestar minhas homenagens. E com base numa análise feita na Harvard University dos Estados Unidos, na Cambridge University do Reino Unido, no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, na Universidade de Toronto, no Canadá, e na Universidade de Tóquio, no Japão, fizemos uma amostragem que se revelou comum às 200 melhores universidades do mundo. Em todas elas, o mérito é a base para a escolha dos dirigentes, dos presidentes, dos reitores dessas universidades. Segundo os indicadores mais abalizados sobre excelência universitária, e são 3 no mundo,
a já citada Times Higher Education, World University Ranking, a Academic Ranking of World Universities e a QS World University Ranking. Em 2013, elas analisaram essas universidades. A Harvard University ocupa a primeira posição no mundo no Instituto de Pesquisa Arvo, a segunda no Times e a segunda no QS. A Cambridge é a sétima, quinta e terceira nessas três instituições de avaliação. O Instituto Federal de Tecnologia de Zurique está entre essas três, na DEI, na Arvo e na QS, em 14º, 20º e 12º lugar. A Universidade de Toronto, em 20º, 28º e 17º e 17º lugar. E a Universidade de Tóquio, no 23º, no 21º e no 32º lugar. Portanto, essas universidades se situam entre o primeiro e o 32º lugar nos três indicadores. Examinemos a Universidade de Harvard. Ela tem um reitor chamado presidente, que não tem mandato limitado temporalmente, ou seja, ele fica o tempo em que comprovar a sua competência de gerir bem a universidade. Ele é escolhido pela chamada Harvard Corporation, ou Corporação de Harvard, a mais alta cúpula da universidade, formada por 6 pessoas. No Brasil, o reitor é escolhido pelos alunos que votam, pelos professores que votam e pelos funcionários que também votam. Ou seja, estabeleceu-se uma democratite absoluta na nossa universidade. A indicação de nomes para a composição da corporação de Harvard e para o novo reitor deve ser feita por um comitê de busca, Search Committee, formado por membros da corporação, que recebe conselhos e indicações de membros da comunidade. Leia-se aí professores e alunos. E da comunidade universitária mundial. A aprovação dos nomes escolhidos para a corporação e para a reitoria deve ser feita pelo Conselho de Supervisão da Harvard, composto de 30 membros. Por sua vez, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, o reitor, que lá é chamado de Chancellor, é eleito para um mandato vitalício. Ou seja, é uma grande personalidade, um PhD, um prêmio Nobel, que é eleito para um mandato vitalício. É o diretor constitucional da universidade. É uma espécie de rainha da Inglaterra na universidade. O vice-reitor, vice-chancellor, nomeado para um mandato de 7 anos, é que gere a área acadêmica e administrativa. Para ambos os cargos, a eleição é feita pelo Senado. Não é o Senado Legislativo.
é um órgão colegiado da própria universidade, composto por graduados sêniores, PhDs, doutores, os mais abalizados. Aqueles que possuem, no mínimo, o título de Master of Arts, que é o mais alto título daquela universidade. O que quer dizer, o reitor, o vice-reitor e o reitor é escolhido entre os graduados na universidade. Também forma o Senado, os membros atuais da Casa, ou seja, é uma corporação da mais alta excelência e do mais alto conhecimento. O Instituto Federal de Tecnologia de Zurique tem 2 cargos em destaque, o de presidente e o de reitor. O primeiro, que preside e coordena as atividades do Conselho Executivo, suporta a responsabilidade jurídica e política da universidade, devendo reportar sua gestão ao Conselho da Universidade. Em consenso com os demais membros do Conselho Executivo e com base no plano estratégico desse Conselho, o presidente determina e decide sobre o orçamento, aloca recursos para as diferentes áreas e supervisiona as finanças. Ele, no comando do processo de internacionalização, representa a universidade para o mundo exterior. A escolha do presidente é feita pelo Conselho Universitário, com formação de um comitê de seleção, que é constituído por especialistas e cientistas reconhecidos mundialmente e por instituições suíças internacionais, bem como por representantes da administração federal, do comércio e da indústria. O reitor do Instituto Técnico de Zurique é responsável pela educação no seio da universidade. Entre suas atribuições estão a de gestão das questões relacionadas com o estudo, a aprovação de cursos de educação continuada, a aprovação de bolsas de estudo e a cooperação com as escolas secundárias, entre outros. O procedimento para escolher o reitor requer que, após indicação de um nome pela Conferência dos Docentes, o presidente da universidade aprove a petição de eleição e a submeta ao Conselho. Quem toma a decisão definitiva é, no entanto, o Conselho. Na Universidade de Toronto, cerca de 18 meses antes do fim do mandato do presidente, ou a qualquer momento que a vaga tiver que ser preenchida, um comitê de busca, mais que busca, é pesquisa, Search Committee, já vou encerrar, senhora presidente, deve ser formado pelo Conselho de Administração para auxiliá-lo na nomeação do novo presidente. Tal comitê é formado por 15 membros. Deve respeitar em suas deliberações a missão da universidade, definida de tempos em tempos pelo Conselho de Administração. Quer dizer, não apenas a eleição do reitor, mas ele tem que seguir uma cartilha, um programa, metas definidas pelo Conselho que o elege. Analisando essas universidades, o fator da meritocracia mostra-se presente permanentemente
Por isso, elas são as melhores. Por isso, elas são as melhor qualificadas, as melhor conceituadas. Por isso, elas formam alunos mais capazes. E por isso, esses países são os mais desenvolvidos do mundo. A liderança do país não está somente na sua capacidade de produzir grãos ou de exportar minérios. A liderança do país está na sua capacidade de investigação, de pesquisa, de inovação, de produção de novos bens e serviços. Por isso, esse discurso, reiterando a necessidade de que os candidatos a presidente tenham essa questão como ponto fundamental em seus programas de governo. Tem que rediscutir a universidade, tem que rediscutir a forma de gestão universitária. Concedo com grande prazer a parte ao ilustre senador Cacildo Maldaner. Olha, eu não poderia deixar de, neste momento, senador Luiz Henrique, e vejo que o senador, o professor, o mestre Cristóvão Buarque também assim o deseja, e eu sei que outros têm interesse, mas é que o tempo de Vossa Excelência está praticamente se esgotando. Mas a preocupação de Vossa Excelência, até porque vem de uma cidade industrial, que é uma das mais industriais do sul do Brasil, que é Joinville, a preocupação de Vossa Excelência em relação à competitividade industrial brasileira em relação aos países em função do ensino. Que nós estamos com a USP entre as 200 melhores do Brasil, do mundo, e hoje ela não se encontra mais nesse patamar. Já ficamos fora. E Vossa Excelência diz para prepararmos melhor a nossa equipe, que 50% vem do ensino, 30% vem da pesquisa, e assim sucessivamente. Vossa Excelência declinou 5 itens para formar bem. E aí declinou as potências do mundo e universidades, que é de Harvard, Vossa Excelência declinou Cambridge, Vossa Excelência declinou Zurique, Toronto, no Japão também, dizendo o que há de melhor no mundo. E nós precisamos nos espelhar nisso. Como Vossa Excelência, não só para ser uma cidade industrial das melhores do sul do Brasil, mas por ter sido ministro da Ciência e Tecnologia, que carrega uma paixão extraordinária em função disso, para o desenvolvimento, para a inovação, para a pesquisa. Vossa Excelência é o ícone nessa questão. Por isso não pude deixar nós, como catarinenses, de abraçá-lo e, sem dúvida alguma, estar a fazer uma aula, uma demonstração ao Brasil na tarde de hoje aqui no Senado Federal. Os cumprimentos, senador Luiz Henrique. Eu agradeço a Vossa Excelência. Não é por mera coincidência que os Estados Unidos, a Suíça, o Canadá, o Reino Unido e o Japão elencam-se entre os países mais desenvolvidos do mundo. Eles o são, porque têm as melhores universidades do mundo.